Olá pessoal, meu nome é Natália Petres e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Então, definitivamente essa está sendo a resenha mais difícil de escrever e de falar aqui. Por quê? Porque o livro ele aborda diversos temas, diversos assuntos e ele não tem uma história em andamento. Não tem uma sequência, né? Então é basicamente assim, a história vai e volta o tempo inteiro. É muito difícil falar. Quando eu postei lá no meu Instagram que eu ia começar a ler esse livro aqui, um monte de gente veio e me mandou mensagem falando que amava o livro, que era o melhor livro da vida. E ao mesmo tempo teve muita gente que me mandou mensagem falando que odiou, que esse foi o pior livro que já leu na vida. Então eu assim, eu não sabia o que esperar, né? Pensei, será que eu vou gostar? Será que eu vou achar esse livro legal? Será que eu vou achar horrível? Então eu fiquei com um pouco de receio disso. Eu só sabia que ele é um romance filosófico e que ele foi um best-seller nos anos 80, né? Eu não sabia tanta coisa assim da história, até porque não tem muito o que falar sobre ela, então eu nunca ouvi ninguém contar mesmo sobre a história. Só que eu sabia que assim, eu gosto de filosofia, então eu já imaginei que provavelmente eu fosse gostar desse livro. E acabou que eu me encaixei, sim, nesse grupo de pessoas que gostou do livro. Mas também não é aquela coisa, o melhor livro que eu já li na minha vida, que transformou, não. Mas assim, gostei muito, achei muito legal e já recomendo. Logo nas primeiras páginas você já percebe que essa vai ser uma leitura pesada, né? Porque ele já começa com a teoria do eterno retorno. Já começa assim: o eterno retorno é uma ideia misteriosa e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? Quando ele começa com essas reflexões profundas, assim, eu já comecei a imaginar que eu fosse sofrer com a história. Eu já pensei, ele tá falando de retorno, coisas que não podem voltar, então eu já sei que eu vou sofrer com esse livro. E foi dito e feito. Então vamos lá. O livro ele foi lançado nos anos 80, mais precisamente em 1982, e na época ele foi um best-seller. Todo mundo lia esse livro e lançou até um filme. Só que eu não cheguei a ver esse filme porque ele é muito difícil de encontrar nas plataformas, não encontrei. E eu não vou piratear também, né? Então não consegui assistir o filme ainda para poder comparar com o livro, porque eu sempre gosto de assistir o filme depois de ver o livro. Eu gosto muito de quando existe um filme do livro. Pelo que eu percebo das pessoas que gostam do livro, cada uma gosta por um motivo diferente. Porque como eu falei, como ele aborda diversos temas, cada um vai se encantar por alguma coisa. Eu vou tentar explicar como é que funciona. O livro basicamente tem 4 personagens principais, que são o Thomas, Teresa, Sabina e o Franz. Esses personagens, de alguma forma, têm a vida ligada uma com o do outro. O Thomas é um médico cirurgião e depois que ele passa por um grande trauma no antigo casamento dele, ele não quer mais se ligar com ninguém, não quer mais um relacionamento sério com ninguém. Então ele acaba ficando viciado em relações superficiais, de só sexo mesmo. O problema é que a reunião de 6 acasos acabam juntando Thomas e Teresa. Thomas conhece Teresa, que é a garçonete de um restaurante que ele vai e tudo. De alguma forma ela vai parar na casa dele e eles acabam que ficam juntos, mas aí que começa o problema, porque o Thomas não deixou de ter as relações com as mulheres que ele tinha antes. Então ele tá com a Teresa, ele tá morando com ela, mas ele não deixa de sair com as mulheres que ele saía antes, porque ele acha que essas relações são superficiais e ele não sente nada com essas mulheres. E que com Teresa é diferente, que com Teresa ele ama e a relação com ela é completamente outra. Mas o problema é que Teresa sofre muito com isso, porque ela sabe dessas relações que ele tem, que ele não deixou de ter, e ele sofre porque ele tá vendo que ela tá sofrendo também. Ao longo da história, a gente vai vendo que ele até tenta fazer alguma coisa para mudar isso, para deixar de ser assim, mas ele não consegue e isso só faz com que os dois só sofram mais e mais. A Teresa é a personagem mais frágil do livro. Ela é introspectiva, gosta de ler, gosta muito de estudar, de ler, mas ela também passou por um trauma na infância dela com a família e principalmente com a mãe. Esse passado dela foi moldando quem ela é hoje em dia. Essa pessoa introspectiva que gosta muito de ler e ao mesmo tempo que é uma pessoa completamente dependente, ela não tem atitude. Então ela se apoia em Thomas para tudo e muitas vezes até se anulando. Então ela acaba sendo uma mulher muito submissa, aceita que ele saia com outras mulheres porque ele ama ela verdadeiramente.
ela até tenta fugir dessa situação, mas não consegue. De vez em quando ela foge e ele vai atrás dela, e depois ele foge e ela vai atrás dele. Então eles acabam sempre vivendo esse vai e volta, que também está dentro do mito do eterno retorno de Nietzsche, que a gente falou no início. Numa certa altura do livro, Teresa pega um cachorro, não me lembro agora direito se foi o Thomas que deu, mas ela pega um cachorro, que às vezes a gente se confunde se é macho ou se é fêmea, às vezes ele trata como macho como fêmea. Eu tinha entendido que era fêmea, depois eu entendi que era macho. Enfim, ela gostava muito desse romance de Tolstói, Ana Karenina. Então deu o nome do cachorro de Canerim. O cão acompanha ela ao longo da história toda e a gente também, às vezes o narrador até entra um pouco na cabeça do cachorro, ele fica junto com ela o tempo inteiro, eles fazem as coisas juntos, tem toda uma rotina, é uma parte assim que toca muito, até porque quem tem cachorro vai se identificar. Sabina é uma das amantes de Thomas, é a única que aparece na história toda. Ela é a personagem queridinha de todo mundo, dona desse chapéu aqui, chapéu coco que ela gostava de usar. Então no filme parece que isso é muito mais icônico, o pessoal sempre fala muito disso em relação ao filme. Ela é pintora, artista plástica e assim como Thomas, ela está sempre em busca da liberdade. Ela não gosta de se prender a ninguém. Então o que ela gosta de ser é amante. Então ela adora ser amante de Thomas e ela não se importa com o fato de que Teresa sabe e que Teresa sofre com isso. Já o Franz é um personagem mais tardio, ele só aparece lá para metade do final do livro. O Franz é um personagem mais calminho e tudo, e ele é pesquisador e professor. Ele está conectado com a Sabina, porque ele é um dos amantes dela também. E que no caso Sabina é amante de Franz, porque ele é casado e é claro que ela seria amante dele, porque ela não quer ter nenhum compromisso com ninguém. A vida do Franz é muito paradona, muito monótona, então ele gosta de estar sempre com pessoas como a Sabina, cheia de atitudes, que vão à luta, vai em protesto. Então o Franz, ele tá apaixonado por Sabina, mas ele é casado. E aí a gente vê que o Franz e a Teresa são muito parecidos. E o Thomas e a Sabina também. E aí a gente já começa a ver esses polos que são a leveza e o peso da vida. Que a gente pode ver como se fosse o Thomas e a Sabina, a leveza, porque eles buscam a liberdade, não querem se amarrar a nada. E a Teresa e o Franz como o peso, porque eles querem se prender a alguma coisa. Mas a gente vê que esse peso e a leveza, ele o tempo inteiro vai se alternando ao longo da história, porque uma coisa pode ser pesada para você e leve para outra pessoa. Essa história da leveza e do peso, que está permeando o livro inteiro, também é uma teoria filosófica, se eu não me engano, de Parmênides, que ele até fala no livro. O livro acaba às vezes se tornando uma leitura um pouco pesada, porque ele, ao longo da história, do nada, o narrador corta o que ele está falando para trazer alguma teoria filosófica no meio do nada, e aí ele começa a falar sobre essa teoria, explicar pra gente o que ela é, quem falou aquilo e tudo, mas ele não faz nenhuma comparação com a história. Isso aí fica a critério da gente, a gente que tem que ir analisando e descobrindo. Isso tudo se passa na Primavera de Praga, nos anos 1968. A história toda, né, eu não falei antes, a história se passa na antiga Tchecoslováquia, que hoje em dia é a República Tcheca, porque o Milan Kundera, ele é tcheco. Então a Primavera de Praga foi uma invasão russa na Tchecoslováquia, que aconteceu nos anos 68, e esse acontecimento político vai influenciar diretamente na vida dos 4 personagens. Então a todo momento a gente vai ver essas dicotomias, que são o desejo de liberdade e você sendo privado de fazer as coisas porque tá com medo, né, de ser controlado pela Rússia, escutas, gente infiltrada querendo descobrir coisas. Além de ver a leveza e o peso da vida, a gente vê toda hora mostrando essa dicotomia entre liberdade e invasão de privacidade. Então você não consegue ser livre dentro do seu próprio país. Tem até um trecho do livro que Sabina fala que a gente vive como se fosse num teatro, como se a gente estivesse sempre esperando que alguém estivesse olhando para o que a gente está fazendo. E aí ela até se questiona, como seria a nossa vida se a gente vivesse sem pensar no que as pessoas estão pensando da gente. Eu particularmente fiquei muito confusa no começo com essas coisas de política, de guerra e tudo que estava acontecendo, e era tanque de guerra e caminhão e tudo. Eu não estava entendendo nada, porque até o momento não tinha sido mencionado no livro que isso era a Primavera de Praga. Tem uma hora que ele menciona diretamente a Primavera de 68. Mas até lá, sei lá, até a metade do livro, quase o final, eu não sabia do que ele estava falando. E isso me deixou um pouco perdida no começo da história.
Por isso eu acho importante eu estar falando aqui agora sobre isso, porque eu mesma fiquei perdida na história. Tanto que eu aqui grifei aqui, quando ele falou isso pela primeira vez, foi na página 207. Sendo que o livro tem 306 páginas. Então, faltando 100 páginas para o livro acabar, ele resolveu falar qual é o contexto da história. Mas a gente vai vendo, depois que ele explica isso, fica mais fácil de entender como isso afeta a vida de cada personagem. Tem uns que vão ser perseguidos porque há perseguição aos intelectuais. Tem gente que, desses 4 personagens, não vou falar quem, que vai sair do país, que vai morar em outros lugares e que não vai voltar tão cedo. Tem gente que vai ter que se mudar para o interior para poder fugir dessa perseguição. E tem gente que vai tentar lutar pela liberdade e ficar indo em protestos tentando resolver essa situação. No final a gente vê que esse desejo de liberdade é muito grande, porque eles estão sofrendo isso o tempo inteiro, não só dentro das relações deles, como também na situação política que está acontecendo no país. Então assim, o que eu percebo de gente que eu amei o livro e que não sei o que, é porque cada um vai se identificar com algum aspecto do livro. Então tem gente que vai se identificar mais com a questão política do livro, que é a Primavera de 68, e como isso influencia na vida dos personagens. Tem gente que vai se identificar mais com os personagens em si, o desejo de liberdade, o jeito deles de ser, porque cada um tem uma personalidade muito forte, muito característica. E vão ter aqueles que vão se identificar com os aspectos filosóficos, porque o tempo inteiro, como eu disse, ele traz referências filosóficas, traz o nome do filósofo, traz a teoria, explica pra gente o que ela é. Então, obviamente, já deu até pra ver pela minha empolgação que eu me encantei mais com essa parte, porque eu sempre gostei de filosofia. Quando eu soube que esse livro é um romance filosófico, foi o que me fez querer ler ele logo. Há questões existencialistas, que é uma coisa que eu gosto muito também do existencialismo. Há muitas questões existencialistas. E também mostra muito como as nossas ações podem afetar a vida do outro. Então, eu até tinha falado um dia no meu Instagram que pessoas feridas ferem pessoas. Então, todo mundo ali no livro tem algum trauma, e esse trauma reflete na personalidade deles, que vai refletir no modo como eles agem e tratam outras pessoas, e que vai refletir nessa relação entre eles. E eu vou logo avisando, não esperem um final feliz. O último capítulo é sério. Não vou falar sobre o que é, mas doeu muito. Eu tive que parar várias vezes de ler o último capítulo ali. Parava porque eu não queria chorar, porque eu já estava desesperada com o que estava acontecendo. Assim, você não cria esperanças de coisas boas para o livro, porque é existencialista, então ele vai trazer essas questões pesadas da vida, né? O peso da vida. Se você estiver bem da cabeça, aí você lê o livro. Se você não tiver, é bom evitar um pouco, porque vai te fazer questionar sobre a vida, sobre as relações com as pessoas, e vai ser um pouco pesado. É um livro aparentemente inofensivo, pequeno, de 300 e poucas páginas, mas eu demorei muito para ler, porque você tem que absorver tudo que ele está falando, respira e lê com calma. Essa parte que fala que a vida humana só acontece uma vez e não poderemos jamais verificar qual seria a boa ou a má decisão, porque em todas as situações só podemos decidir uma vez. E aí tem aqui, eu não sei como se pronuncia, que eu não sei alemão, einmal ist keinmal. Uma vez não conta, uma vez é nunca. Então ele fala aqui que a história da humanidade nunca vai se repetir, porque a história é um esboço que a inexperiência fatal da humanidade traçou. A história é tão leve quanto a vida do indivíduo, insustentavelmente leve. Leve como uma pluma, como uma poeira que voa, como uma coisa que vai desaparecer amanhã. A gente toma uma decisão hoje e essa decisão vai mudar o rumo de tudo para sempre. Você não tem mais como voltar atrás. Você não tem como saber como seria a sua vida se você tivesse tomado outra decisão. Uma vez é nunca. A gente só tem uma chance. Eu acho que são reflexões necessárias para a gente fazer. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, se você quiser comprar, se você se interessou, se você está com a cabeça boa para ler. Também vou pedir para que você, se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e curta esse vídeo se você achou interessante as minhas reflexões sobre o livro. Aproveita e me segue no Instagram também, @diarionasombra, que lá também estou sempre trazendo novidades, mostrando as leituras que eu estou fazendo no momento. Um beijo e até a próxima!